Olá, eu vim conversar. Estive pensando muito ultimamente sobre você e eu, sobre o que vai acontecer conosco no fim. Vamos acabar matando um ou outro, não? Talvez você me mate, talvez eu o mate, talvez mais cedo, talvez mais tarde. Eu só quero estar certo de ter realmente tentado mudar as coisas entre nós, só uma vez. Você está me ouvindo? É sobre vida e morte que estou falando. Talvez a minha morte, talvez a sua. Nunca entendi por que nosso relacionamento é tão mortal, mas eu não quero ter sua morte em minhas mãos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do SWRNBC. Eu sou o Renan, como vocês muito bem me conhecem. Vamos aqui para minha indicação dessa semana, que é um pouco diferente, que é Batman, a piada mortal. Ou como é conhecido também na gringa, Batman The Killing Joke. Que pra mim é o Magonzop do Joker, ou seja, do Coringa. Se você quer conhecer o Coringa, leia esse quadrinho. Mas vamos aqui que eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês, diferente dos outros quadrinhos. Mas antes disso, não se esqueça de se curtir e assinar o canal aqui do YouTube. No caso, esse quadrinho é escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo Brian Boland. Pra quem não sabe, Alan Moore é um dos gênios do quadrinho. Esse senhor aqui, que eu vou deixar aparecendo a foto, como vocês estão vendo exatamente nesta parte aqui do vídeo. Então, sem muita enrolação aqui, ó. Piada Mortal, o trecho que eu li pra vocês saberem, é logo o primeiro trecho falado nos quadrinhos, que o Batman tá comentando com o Coringa na cela dele. Esse aqui. O quadrinho tem uma arte sensacional. É do quadrinho, se não falha a memória, da década de 80. Né? Ele é mais precisamente bem teoricamente antigo. Para quem não conhece a obra original, vale muito a pena, sem dúvida alguma, você conhecer. O bacana desse quadrinho, diferente das outras obras do Batman, é que ele traz uma atmosfera onde um dia ruim pode mudar qualquer pessoa. É meio que uma origem pro Coringa e barra final do Coringa também. Em paralelo a isso, né, a gente tem o sucumbindo a essa loucura, né, mostrando um dia ruim, que o Coringa mostra como é ter um dia ruim, e em paralelo você tenta descobrir ao fundo, você vai acompanhando a história que eu vou chamar o Coringa de Jack, porque é o nome o nome mais parecido que apareceram para ele, muitas aspas, não é citado nenhum nome aqui, é Jack Napier, né, que é um dos quadrinhos cita, e também foi usado na versão do Tim Burton, como o nome dele, antes de virar o Coringa aqui. O passado dele é sempre com esse tom de sépia, a imagem, que a gente vê o passado dele, quando ele era um comediante fracassado, que ele tentava ajudar a esposa dele. Sim, o Joker, ele tinha uma esposa, ele era uma pessoa normal até então, só que ele vivia extrema dificuldade, extrema pobreza, e ela estava grávida, ele queria conseguir um emprego, queria conseguir uma chance deles darem certo, né, de não ter nenhum problema. Então você vai acompanhando um pouco do passado dele nesse tom de sépia, uma imagem um pouco diferenciada, que eu estou mostrando uma das imagens aqui para vocês verem. E paralelo a isso, ao longo desse quadrinho todo, o Batman vai demonstrando que ele tem medo de passar do limite. Até que ponto ele pode ultrapassar a sanidade, onde o elo entre ele e o Coringa são elos diferentes, onde um é o Yin e o outro é o Yang, um do outro é como se fosse um sempre está no limite, tanto que a gente vê no Cavaleiro das Trevas, no filme do Christopher Nolan, quando o Coringa tá de ponta cabeça, o Batman tá toda vez assim olhando ele. Ou seja, o Batman tá sempre no limite da loucura, mas ele sempre tá com o pé firme ainda. O Coringa já tá de pernas pro ar, ou seja, ele vê o mundo completamente, totalmente fora de si. Nesse quadrinho também a gente tem um momento mais tenso, sem dúvida nenhuma, que toca a campainha na casa do Gordon, né? Que aqui, teoricamente, e acontece a maior tragédia do universo do Batman, sem dúvida nenhuma, depois da morte de Jason Todd, que é a paralisação da Batgirl. Eu falo, esse quadrinho não é pra todo mundo, mas o Coringa ele deixa ela paralítica com um tiro na coluna, uma sequência tensa que você fica com medo de que pode acontecer. Aí voltando depois dessa parte, o quadrinho volta mais a pouco pro passado do Coringa pra você te mostrar como foi que ele tava tentando conseguir a grana pra ajudar a esposa dele, o filho dele que tava pra nascer, se não falo memória, era filho ou filho, eu tô vendo aqui, galera, filho. E aí os criminosos falam pra ele usar o disfarce de Capuz Vermelho, que era um vilão que ninguém dava bola mais pro Batman, do Batman há muito tempo, e ele usando o disfarce, poderiam achar que o cara saiu da cadeia, ele podia se livrar facilmente, ele não seria cobertado. Isso.
Enquanto vai mostrando o passado dele, vai mostrando a Bárbara no hospital, ela mostrando que, falando pro Batman que sequestraram o Gordon, e o Coringa no presente tá tentando torturar o Gordon de um jeito que ele sucumba à loucura, que ele fique tão louco quanto ele ficou, né? Que para a gente vai vendo esses detalhes. E voltando ao passado do Coringa, o triste que a gente vê aqui é que quanto mais a loucura do Coringa é instaurada e o Gordon nos dias atuais tá ficando louco, o Batman tá passando um pouco o que é o limite para ele. Voltando no passado, a gente vê aqui que ele tenta fugir, né? Quando ele tá dentro desse da Ace Chemicals, né? Que os caras sabotaram para ele e não deu certo. Mas antes dele aceitar cometer esse crime, como eu vou apelidar de Jack, a versão normal dele, antes do Jack fazer isso, a mulher dele morreu. Ele soube da notícia que ela foi testar o aquecedor de mamadeiras e ela morreu no apartamento grávida. Ou seja, ele não tinha mais pelo que lutar, ele já estava perdendo a sanidade muito grande. E aqui foi o estopim para ele perder a sanidade, porque quando ele viu o Batman e o Batman tentou impedir ele de ajudar, falando para ele parar, não cometer o crime que no Batman logo no meio início de carreira, onde a gente tinha derrotado poucos vilões anteriormente, o Jack, para fugir, achando que o Batman ia espancar ele, pulou dentro do tanque químico e é onde nasce o Coringa. Onde vemos essa sequência aqui que vai se tornando agoniante a cada quadro. E a gente vê o nascimento dos maiores vilões das histórias em quadrinhos, se não o maior vilão das histórias em quadrinhos. Depois que a gente vê essa origem do Coringa, a gente vê o Batman finalmente sabendo o Gordon das loucuras do Coringa atualmente, que ele estava tentando fazer o Gordon quebrar, mas ele não consegue. Mas o Batman consegue resgatar o Gordon, são e salvo, e agora o Batman decide ir atrás do Coringa para o desfecho dessa aventura que até então seria uma aventura teoricamente normal entre a caçada do Batman e ele tirando o estopim. Você começa a descobrir mais sobre o passado, você começa a perceber que o Batman já está cansado do Coringa, tanto que eu comecei esse vídeo lendo o trecho do interrogatório que o Batman está falando para um falso Coringa que ele não sabia que era o falso, que ele achou que era o verdadeiro, que vai entregando nessa obra aqui. E uma coisa bacana, quando a gente está chegando perto do final, o Coringa ele começa a contar uma piada pro Batman. E eu vou ler ela aqui para vocês saberem um pouco mais. Olha, ele fala assim: escute só. Tinha dois caras num hospício. Uma noite, eles decidiram que não queriam mais viver lá e resolveram fugir. Aí foram até a cobertura do hospício e viram ao lado o telhado de um prédio apontando para a lua e o apontando para a liberdade. Então, dos sujeitos saltou sem problemas para o outro lado do telhado, mas seu amigo se acovartou. Ele tinha medo de cair, sabe? Ao primeiro cara, não tinha ele tinha uma ideia. Ele disse: está vendo essa linha de lâmpadas aqui entre os prédios? E se você atravessar pelo feixe de luz? O outro: não, sacudiu a cabeça dizendo: você acha que sou louco? E se você apagar a luz enquanto eu estiver no meio do caminho? Tipo, se você apagar a luz, a metáfora que ele quer dizer aqui, quando... Só deixa eu mostrar o Batman riu dessa piada dele, mas tem um sentido. Acobertando, né, esse ponto, o Batman seria esse louco que tá falando: não, eu não tenho porque atravessar o meu limite. Enquanto isso, o Coringa já se entregou totalmente para a loucura dele, ou seja, ele já se entregou totalmente. Para ele o dia ruim já chegou. Ele sabe, ele tá demonstrando isso na mais pura insanidade maluca dele. E aí o Batman começa a rir da piada dele e ele acha engraçado e vai seguindo no fundo os feixes de luz de uma sirene, enquanto o Batman e o Coringa riem. Depois vocês só veem o feixe de luz das sirenes, as luzes se apagam e uma risada continua. Depois só as sirenes, e do mesmo jeito que a obra começa, com uma página de chuva, sem nenhuma luz, ela acaba do mesmo jeito. Ou seja, a piada mortal do título não é um dia ruim, não é porque o Batman sucumbiu à loucura do Coringa, é que o Batman finalmente traçou o limite dele, que era não matar, ele matou o maior inimigo dele. A piada mortal é a última piada do Coringa. Ou seja, o Coringa finalmente conseguiu o que o Batman precisava para ele quebrar o Batman. Um dia ruim.
Ou seja, um dia ruim pode mudar até os mais sãos dos homens. E com esse vídeo um pouco longo e um pouco mais bem trabalhado, eu encerro aqui esse que é o meu primeiro review de um quadrinho, minha primeira indicação de uma obra literária aqui no RXW, que é Batman Piada Mortal. Se vocês tiverem oportunidade, leiam a obra, pulem totalmente a animação, que é deturpada demais desse quadrinho. É um quadrinho fininho que você acha em diversos lugares. Tem a edição da Eagle Moss, tem essa minha aqui, a edição de luxo da Panini, que só tem um interlúdio a mais com uma historinha aqui que mostra a origem do Coringa. Mas a origem não, é a primeira aparição do Coringa, mas se você gosta de quadrinhos de super-herói, ou você quer ver uma obra que mostre um lado psicológico diferente do que está acostumado os quadrinhos de hoje em dia, Piada Mortal é a minha indicação sem dúvida nenhuma. Esse que, apesar de ser superestimado hoje em dia por muitas pessoas que falam de quadrinhos, pra mim é o magnum opus da obra eterna que o Batman é. O Batman é o maior super-herói de todos os tempos. Muitas pessoas, querendo ou não, ele pode ser nerfado, pode ser aquilo, pode ser isso. Mas o Batman sabe trazer boas histórias e bons acontecimentos e bons vilões. Então, lembrando sempre que se você gostar desse vídeo, eu quero agradecer imensamente que você deixe o like, comente o que você achou, se que você quer mais vídeos de quadrinhos aqui no canal. E lembrando que a luta será sempre eterna. Até mais, galera. E lembre-se sempre, um dia ruim pode mudar até os mais são dos homens. Tchau, tchau.